aí falamos um pouco sobre as classificações, né, desses micronutrientes, né, tanto de minerais quanto das vitaminas, né, os elementos principais, né, os elementos traço, as vitaminas lipossolúveis, as hidrossolúveis, a interação deles, né, e mais para a parte final da aula a gente começou a falar sobre as vitaminas em específico, né? E vimos que, a princípio, eram nutrientes que tinha-se pouco conhecimento, né? Mas sabia que eles existiam por conta da, da sua deficiência gerar transtornos, né? Ou até mesmo algumas alterações orgânicas, né? E aí, mais a fundo, foram feitos estudos e descobriram, em essência, tratava das vitaminas, né? E aí falamos das vitaminas hidrossolúveis, né? Que é a A, D, E e a K, né? A DEC. E agora a gente vai falar sobre as hidrossolúveis, tá? Que é, são as vitaminas, na verdade, do complexo B, e a vitamina C, tá bom? Então, em geral, as vitaminas hidrossolúveis, elas são de origem vegetal em sua maioria, né? Exceto a vitamina B12, né? Que tem fonte tanto no reino animal quanto bactérias que as produzem, né? Através da fermentação. Elas têm esse nome justamente por dissolverem em água, por isso que é hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e são pouco armazenadas no organismo, né? Não existe um reservatório específico para essas vitaminas e, e elas são muito pouco tóxicas, né? Ou seja, elas são facilmente eliminadas. Então, são por dois fatores. Tanto por conta delas não serem estocadas ou armazenadas, quanto pelo fator delas serem facilmente eliminadas, até mesmo pela sua característica hidrossolúvel. E dessa forma, né, a ingestão diária, né, ou seja, a gente ingerir com frequência, se torna totalmente necessário, tá? É, em geral, as vitaminas hidrossolúveis, né, em específico, as vitaminas do complexo B, elas costumam ter a mesma fonte, ou seja, elas se encontram em quase todos os mesmos alimentos, né? E daí foi por isso que elas foram agrupadas em um único grupo, né? Que a princípio era uma vitamina que eles chamavam de B. E aí depois descobriram que ela tinha várias formas químicas e desempenhavam funções diferentes, né? Então, não vamos deixar B, né? Vamos enumerar essas vitaminas e os seus princípios ativos, tá? Então, por isso que é B1, B2, B3, né? Porque a princípio sabia-se que existia uma amina, uma substância que tinha uma função importante, contudo não sabia sua forma química, tá? É tão complexa a interação de uma vitamina com a outra que a simples deficiência de uma das vitaminas, né, pode alterar a utilização das demais, né? Mas é uma vitamina que geralmente tem pouquíssimos relatos de deficiência, que é o que eu falei, né? Elas são amplamente encontradas nos alimentos, geralmente só tem a mesma fonte. Geralmente, quando eu tenho deficiência de uma,
naturalmente eu vou ter de outro. E aí aqui a gente vai falar um pouco das características, né, e das funções dessas vitaminas, né? Então tem a tiamina, que é a vitamina B1. Então ela é importante para a questão do metabolismo energético, né? Ou seja, na conversão de glicose em energia, e é importante para a questão do tônus muscular e do sistema nervoso, tá? Por conta disso, as suas deficiências, as suas carências estão muito relacionadas a sintomas a sintomas onde existe mau funcionamento nessas reações, nesses fluxos metabólicos e fisiológicos que ela participa, né? Então, gera uma doença chamada beriberi, que é a doença do não posso, não posso, uma doença neurológica, né? Causada pela deficiência, perda do apetite e fadiga muscular. Então, as fontes dela são amplamente encontradas nos alimentos, né? E aí é muito difícil a gente dizer que uma pessoa não tem um consumo adequado de vitamina B1. E aqui é só para ilustrar mesmo, né? Conversão de energia das células, mantém o sistema nervoso cardiovascular saudável e mantém o tônus muscular. Então, o beriberi é essa doença neurológica que causa esse tipo de deficiência. É uma deficiência que praticamente está erradicada de uma maneira ampla, né? Exceto nas populações muito precarizadas ou bolsões de pobreza, né? Que ainda se vê acontecendo. Ou então, em situações de extrema falta de alimentos, né? Como situações de asilamento, né? De, sei lá, navegação, ou indivíduos que ficaram confinados em ambiente por muito tempo, tá? Então, pode acontecer sim, mas assim como em todas as vitaminas, o restabelecimento da, das fontes, né, acabam fazendo com que o indivíduo se recupere rapidamente. A vitamina B2, que é a riboflavina, né, também auxilia na respiração celular, mantém a tonalidade da pele, atua na coordenação nervosa e na produção de células sanguíneas, tá? E aí dá para perceber que elas são muito equivalentes em relação à sua função, né? E aí, e aí, quando a gente fala da função, se eu tenho uma deficiência, se ela não tá cumprindo com aquela função, o sintoma ou a carência vai ser relacionada àquela função, tá? Então, se ela tem por função manter a tonalidade da pele ou tônus adequado, né? Então, a sua vitaminose vai ser relacionada a todas as suas funções, né? Então, aqui no caso, a ruptura de boca, lábios, línguas e bochechas, inflamação na conjuntiva ocular, tá? E aí, também amplamente encontrada em alimentos. Beleza? Então, pele saudável e células sanguíneas. Eu estou muito direto, né? Até porque a função, né, e a conversão dessas vitaminas, elas são muito complexas, né? Ele envolve um mecanismo bioquímico muito grande, né? Então, estou pontuando as questões mais importantes, tá? A vitamina B3, né, que é a niacina, também mantém o tônus muscular, o bom funcionamento do sistema digestivo e atua na coordenação nervosa, tá? E aí a vitaminose é relacionada à fraqueza, nervosismo extremo, né? Distúrbios digestivos e feridas na pele, tá? Também facilmente encontrado. Sistema nervoso central,
pele saudável, sistema digestivo saudável. B5, ou ácido pantotênico, é um componente da coenzima A, né, que é da acetilcoenzima A. Então, ela participa dos sistemas energéticos também, a formação de anticorpos, né, e, como eu falei anteriormente, de processos energéticos celulares. A sua vitaminose está relacionada à sua não realização das funções que ela desempenha, então, naturalmente, se ela tem uma importância no ciclo de geração de energia, então eu vou ter o quê? Fadiga, né? Se ela está relacionada a desenvolvimento de células sanguíneas, né? Vou ter anemia, né? E em alguns casos aqui até dormência em membros, também amplamente encontrada em vários alimentos. A vitamina B6, que é a piridoxina, sua função é atuar na respiração celular, manter as funções nervosas, auxiliar na formação de hemácias, né? Então, as três primeiras, desculpa, as quatro primeiras, na verdade, elas têm uma função muito interligada, né? A B1, desculpa, as três primeiras mesmo, B1, B2 e B3, e a B5 e a B6, elas se correlacionam também muito, né? Pela questão de atuar na respiração celular, funções nervosas e auxiliar na formação de hemácias. A vitaminose, né, doenças na pele, extremapatia e distúrbios nervosos. Então, no geral, as vitaminas complexo B, as vitaminas B, elas são muito parecidas nas suas funções, né? E aí eu estou, assim, elencando as suas principais funções, se depois vocês compararem, são muito parecidas entre si, tá? Mas uma ou outra tem uma função X que as diferenciam, inclusive. Então, atua na respiração celular, na manutenção da função cerebral, formação de hemácia, digestão de proteínas e síntese de anticorpos. A vitamina B8, que é a biotina, é uma das vitaminas recentes, né? Receberam essa nomenclatura de B. Então, atua como coenzima de processos energéticos, servem aí, né? Sempre funções energéticas, neurológicas ou relacionadas à síntese de substâncias, né? Como anticorpos, como células da mucosa ou da pele, né? Síntese de ácidos graxos e bases nitrogenadas úricas, e a vitaminose está relacionada a inflamações da pele e distúrbios neuromusculares, bem facilmente encontrado nos alimentos. Ácido fólico, né? O ácido fólico, que é a B9, ela vem sendo muito falada nos últimos anos, até pela sua valorização por conta do enriquecimento de farinhas, né? Principalmente a de milho e de trigo, do nosso governo, pela seu ganho de importância durante o período pré-natal, por conta da formação do disco neural, né? E a prevenção da espinha bífida. E aí ela tem uma função importante na síntese de base do DNA, na multiplicação celular, e como eu falei, é importante na gravidez. A vitaminose, ela gera esterilidade, uma formação fetal, e é obrigatório na adição na farinha de trigo, também, como eu falei, também amplamente encontrada nos alimentos, tá? E aí, vocês devem estar se perguntando por que o governo fez a suplementação da farinha. Porque assim como todas as vitaminas tipo hidrossolúvel, elas são muito facilmente perdidas, né, no processamento de alimentos, né? Ou seja, são muito termosensíveis, elas se oxidam muito facilmente,
elas são muito instáveis quimicamente, né? Elas se perdem muito facilmente, né? Então, por conta de hoje a gente ter um processamento de alimentos, né, que faz com que boa parte do conteúdo desses micronutrientes se perca, então é necessário realizar a fortificação dessas farinhas, tá bom? Então, aumenta a produção de hemácia, síntese de DNA e modificação celular e a digestão e a utilização de proteínas. E a espinha bífida é isso, né? Onde tem uma má formação disco neural, né? Nas fases iniciais da embriogênese. Daí começa a formar uma mielomeningocele, né? Que é esse caroço, né? Onde a formação para fora da espinha. Daí a criança fica com essa má formação aí, mielomeningocele. Fotos, assim, bastante assim, estranhas, né? Se a gente olhar assim, dá peninha, né? Das crianças que têm essas alterações, né? São corrigidas através de cirurgia, né? Mas em geral as crianças têm bastante dificuldade no seu desenvolvimento neuromuscular ou apresentam fragilidade no desenvolvimento motor. E por último vem a vitamina B12, que é a cianocobalamina, importante na renovação celular, na maturação de hemácias, na síntese de leutídeos, né? Então, se vocês observaram bem, né, na apresentação, quando a gente fala lá que essas vitaminas elas têm função, são nutrientes de características reguladoras, é isso, né? Porque elas estão envolvidas na regulação do sistema energético, né? Elas funcionam, de repente, como cofatores, como nutrientes que vão reciclar outras substâncias, que participam diretamente no ciclo de renovação celular, na síntese e maturação também de outros tipos de células, né, como as células sanguíneas, né, hemácias, os nossos anticorpos, tá? Participam diretamente no metabolismo dos macronutrientes, né? Então, elas se tornam essenciais por esse ponto de vista, né? Então, muito mais a vitamina classe D, por conta da sua dificuldade de estabilidade, né? Elas são amplamente encontradas nos alimentos, porém são muito frágeis do ponto de vista do processamento, perdem muito rapidamente, tá? A vitamina B12, né? Então, renovação celular, maturação de hemácias, síntese de nucleotídeos. A vitaminose gera um tipo de anemia que é a perniciosa ou anemia megaloblástica, causa distúrbios nervosos. Também facilmente encontrada em vários alimentos, tá? E daí aqui é só uma ilustração, assim como eu fiz em todas as anteriores. E aí aqui a gente fecha com a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que é uma das vitaminas assim que são mais populares, né, pelo seu nome, pela sua função, pela sua múltipla capacidade, né, de realizar várias funções, né, uma das vitaminas mais versáteis. Então ela tem função antioxidante, ela é uma vitamina importante na renovação celular, ela é uma vitamina importante na formação do colágeno, ela é importante na integridade de vasos sanguíneos, ela previne vários distúrbios relacionados a mucosas, né? Até por conta de ser essencial na formação do colágeno, né?
e previne infecções porque ela potencializa algumas funções do nosso sistema imune. E a sua carência está relacionada a algumas alterações, né, como o escorbuto, né, que são inflamações, né, e alterações na pele, nas mucosas, insônia, nervosismo em criança, cansaço e apatia em adultos, alterações gengivais e dentárias, dores articulares. E é diferente das vitaminas do complexo B, elas são amplamente encontradas em frutas cítricas, né? Assim como já diz o nome, né? O ácido ascórbico, né? Onde a gente encontra o ácido ascórbico em frutas que têm uma característica de ser um pouco mais ácido, tá? Com ácido cítrico, o ácido ascórbico é que dá esse sabor ácido a esses alimentos. E daí, como eu falei, né, auxilia no sistema imunológico, mantém saudáveis os vasos sanguíneos, mantém saudáveis os tecidos conjuntivos, e é por conta de produzir colágeno, e auxilia na absorção do ferro, né, como a gente já tinha falado na última aula. Tá? E daí o escorbuto é essa doença, né, que gera essas alterações gengivais, né, de sangramento, de dente amolecido, de hematoma, dessa anemia profunda aí que faz parte desse complexo que a vitamina C participa. E aqui um resumão, né, que eu coloco, né, sempre para facilitar a vida de vocês, porque é muita informação, e aí eu gosto de fazer esse resumo final só para dar uma relembrada, tá? Então, a tiamina, que é a B1, atua no metabolismo de carboidratos, né? Então, participam das funções neurais. A riboflavina, que é a B2, metabolismo dos macronutrientes. E a niacina B3 participa como coenzima do NAD e do NADP, tá? Então, as três primeiras têm funções que se complementam, né, por conta de atuarem como cofator ou nas funções dos macronutrientes, que são importantes para a questão das funções neurológicas. A vitamina B5 também um pouco, né, disso, né, por conta dela ser um componente do acetil-CoA. Já as mais adiante, né, a piridoxina, a biotinofolato e a cobalamina, se a gente olhar aqui, ó, também interagem no metabolismo dos macronutrientes, né? Então, a biotina, carboidratos e lipídios, a cobalamina, metabolismo de aminoácidos, e a B9 na, na síntese do DNA, né, e das bases nitrogenadas, como a gente viu anteriormente. Bom, e aí dá para observar aqui nesse quadrinho, né, quanto elas se complementam e, na verdade, o quanto elas são essenciais na regulação do nosso metabolismo. Tá bom? E a vitamina C, que ela favorece a questão da absorção do ferro e na cicatrização, né, além da formação das células imunes, né, e da própria síntese de colágeno. Beleza? Então, de certa forma, né, todas as vitaminas, né, elas têm uma função bem ampla, né, no nosso organismo de uma maneira geral. Então, e aí o slide é bem interessante porque ela agrupa as vitaminas de acordo com algumas funções que elas desempenham no corpo, né? E aí dá para observar bem quanto elas se interagem, quanto cada uma participa bem do ciclo fisiológico e metabólico no nosso organismo. Beleza, gente? Aqui a gente
Para um pouquinho a aula, né, para vocês poderem apresentar os mapas mentais de vocês. Aí, se a gente tiver um tempinho, a gente continua com a outra parte da matéria, tá? Deixa eu, fazer a inscrição aqui de vocês. A inscrição, né? É na apresentação do mapa mental. E aí, na verdade, eu falo inscrição porque vocês que vão se voluntariar, né? Lembra que eu falei? Não é obrigatório apresentar, mas quem apresentar ganha mais meio pontinho. E quem não quer ganhar meio pontinho? Quem vai querer apresentar? Me fala o nome que eu coloco aqui na lista. A gente faz um sorteiozinho posteriormente. Eu vou numerar aqui e aí eu vou embaralhar aqui depois os números para vocês poderem escolherem alguns numerozinhos aí. Vai ser na sorte. Vai lá, quem vai apresentar? Alguém vai apresentar? Eu apresento o meu. Paloma. Mas quem? Maiara. Mas quem? Quem? As duas só? Então, vamos lá no e-mail. Karen. Karen. Professor, Oi. mesmo quem não vai apresentar, você vai mostrar o mapa? Não, só quem vai apresentar. Tá bom. Tem mais alguém que vai apresentar? Não, só as três? Não precisa nem sorteio, porque uma hora uma das três vai ter que falar. Então... Primeiro que eu achar que vai apresentar. Você mandou pro meu e-mail? Mandou. É porque eu já tinha aberto. Professor, Oi. o senhor pode mandar o seu e-mail para te mandar o meu? É Paulo. Meu, minuto, rapidinho. Tá bom. Pode falar. Professor, quanto que vale esse trabalho? Esse trabalho vale 1 ponto. Não, vale 1,5 e tem a questão da apresentação. Tá. Bota meu nome aí, então. Você mandou para mim? Mandei pro seu e-mail, é Jennifer. Ela cheia. Então, Mayara, tá preparada? Pronta. Professor, pode falar rapidinho o teu e-mail?
é Paulo _ ORS Não entendi. O de ovo, R de rato, S de sapo. @yahoo.com.br. Obrigada. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela. Não era. Aí o seu caos. Se quiser começar. Pode soltar? Uhum. Gente, mapa mental é algo para você olhar, né, e você gravar para fazer uma prova. Aí eu botei os pontos mais importantes do carboidrato. Ali no azul de cima, eu botei que ele é a principal fonte de energia. E já no laranja, eu já botei as funções dele. Ele tem função estrutural, energética e de comunicação e reconhecimento celular, né? Ele fornece energia e compõe algumas estruturas. No azul de baixo, que eu vou pular o amarelo porque é muita coisa, no azul de baixo são os outros nomes para vocês reconhecerem o carboidrato em algum lugar. Mas o mais visto é açúcar mesmo, né? Que todo mundo já conhece. Agora, o amarelo. A classificação, ele é dividido em 3 grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles são classificados também pelo número de carbono. A triose, a tetrose, a pentose. Ah, é muito difícil falar esse nome. Exose. Isso. Aí eu botei a pentose e a exose em maiúsculo porque são os mais vistos e mais estudados. A pentose porque ela tem função estrutural e forma o DNA e o RNA. E a exose é formada pela glicose, frutose e galactose. Que também é muito importante, muito estudado. Por isso que eu botei em maiúsculo assim para lembrar. Aí ele é um composto simples e tem exemplos dele aqui embaixo, que é a glicose, galactose e frutose. Os disacarídeos são 2 unidades de monossacarídeos. Eles são ligados por ligação glicosídica. Isso. Aí são duas unidades de monossacarídeos. Aí tem um exemplo: a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose, a maltose, que é a glicose mais a glicose, e a lactose, que é a glicose mais galactose. Aí formam os disacarídeos. E tem os polissacarídeos, que são várias unidades de monossacarídeos. São muitas, ligadas pela ligação glicosídica. Aí tem as classificações, que eles são divididos e classificados, assim como o monossacarídeo é classificado pelo carbono, eles são classificados entre energético e estrutural. Os energéticos são os glicogênio e amido. O glicogênio, ele é encontrado no nosso corpo, ele é encontrado nas células animais, né? O nosso corpo é encontrado no fígado, muito no fígado e no músculo. E quando a gente precisa, a gente libera a glicose. E a mesma coisa, só que nas